Boa tarde, pessoas. Estamos iniciando mais um momento com Roberto Efrem, nesta quinta-feira. Hoje um dia bem tumultuado, pensei que eu não iria conseguir estar com vocês, mas estou aqui. Que ótimo, né? Mônica Souza, que bom lhe ver aqui conosco, presente na nossa transmissão ao vivo. Prefiro dizer transmissão ao vivo do que dizer a palavrinha em inglês tão usada ultimamente, não é? A live. Eu prefiro transmissão ao vivo, até para prestigiar mais a nossa língua portuguesa, que mal sabemos falar, né? Então, transmissão ao vivo cai melhor. O nosso momento hoje com Roberto Efrem, e o título fala Ser Política, né? Boa tarde, Mônica. Ser política e não alienado. Nós estamos num momento bem complicado e chegamos num ponto que não é necessário acirrar mais os ânimos, não é? Devemos usar agora um pouco mais de razão, devemos usar um pouco mais de inteligência emocional. Um grupo, uma fatia de pessoas que votaram no inominável, no presidente genocida. Mônica, se o som estiver tudo ok, dá um ok para mim, diz que tá bom para eu saber se vocês estão me escutando bem. Então, aqueles que votaram no genocida com a desculpa de não querer votar num candidato, né, num candidato do PT, embora este candidato do PT fosse o Haddad, um homem bem mais preparado, um homem que já foi ministro da Educação, com um currículo maravilhoso, e por uma combinação política de mídias, mídia escrita, né, mídia falada, mídia televisiva, se chegou ao cúmulo de colocar, obrigado, Mônica, de colocar um capitão, né? Laurinda, Ana, que prazer tê-la conosco aqui. Muito bom, Ana. Muito bom mesmo ter você aqui. Então chegou ao ponto de colocar um capitão sem preparo nenhum, que na condição de deputado federal nada fez pelo Brasil, e numa combinação de denúncias, né, sem fundamentos, sem provas, simplesmente criando um sentimento de raiva, um sentimento de desinformação, se deixou de eleger uma pessoa preparada para a direção do país. Mas, acredito eu, Luiz Carlos Cunha, meu amigo do peito, colega de trabalho, amigo e irmão, chegou-se a uma situação, e chegamos a uma situação hoje, que não adianta mais a briga por briga, ofensa por ofensa, estava certo, você estava errado, né? Chegando a ter rompimentos de familiares que não se visitam mais, que não se falam, justamente por causa da situação agravante do momento em que vivemos no país. Então precisamos partir agora para um ato de inteligência e recuperação da nossa condição de ser humano. O país chegou a uma situação que não nos cabe mais acirrar a luta. Nos cabe agora a união para transformarmos toda essa condição de mortes em vida. Estamos de luto, né, por quase 420 mil mortos,
Ontem foi registrado 414 mais algumas coisas, mais algumas pessoas. Hoje o número provavelmente deve chegar aí a uns 4.417, ou seja, estamos batendo na porta dos 420 mil pessoas. Então, na condição de seres inteligentes, o que nos cabe fazer? Você encontra ontem uma fala que foi tirada, eu tirei da TV 247, e a TV 247, o Léo Atushi, tinha tirado já do portal da UOL, que o senhor presidente da República, Jair Bolsonaro, ele ameaçou ontem, né, editar um decreto-lei de medidas contra restrição por conta dos governadores e prefeitos das aglomerações. Ele insiste em querer que as pessoas se contaminem ao máximo, né, e tomem uma medicação que não tem comprovação científica, e desta forma os hospitais chegam ao estresse, como já chegou, e as pessoas morrem sem oxigênio, morrem sem leito, morrem sem UTI, morrem por não tomar medicação para ser entubada, e no desespero muitos morreram de coração também, porque não é brincadeira você passar um tubo, né, por sua boca, e imagina a dor que uma pessoa deve sentir, além de sentir a dor, toda uma ansiedade por estar naquela condição, e hospitais tendo que fazer isto por falta de medicação, devido à grande quantidade de pessoas que ocuparam não só as redes públicas, como a rede, né, como a rede privada. Foi aí que o desespero e o pânico bateu na classe alta, quando viu que eles também estavam correndo risco, porque não tinha mais leito à disposição das pessoas bem aquinhoadas. Tivemos o desprazer de, na terça-feira, né, enquanto por um lado algumas pessoas comemoravam a vitória de Juliette do BBB, não dá para não ouvir, eu escutava daqui de casa os gritos, né, porque ela é paraibana e eu estou morando em João Pessoa, e a comemoração foi geral, porque ela foi escolhida por mais de 90% das pessoas que assistiram e acompanhavam o reality show. Mas na hora da festividade, da comemoração daquela menina, da Juliette, o Brasil todo sofria e se dividia entre o luto e o sofrimento da morte de um humorista, né? Da morte de uma pessoa que entrava nas casas através da televisão, que entrava na casa através dos filmes, né? Dos canais privados, no cinema, e que era um excelente comediante. Agora, quantos Gustavos, né, que a gente não escuta falar todo dia, morrem, perdem a vida, e por não serem famosos, se passa. E nós vamos nos acostumando a cada dia a escutar: morreram 3.700, morreram 3.070, morreram 3.079, a média está em 2.700 mortes. E nós escutamos todos os dias aquela fala e entramos numa zona que é muito perigosa, a zona do conformismo. Estão morrendo, estão desencarnando uma imensidão de pessoas, e quando vamos analisar friamente e descobrimos que essas mortes poderiam ter sido evitadas, que não era necessário atingir esse número, pelo menos 70 mil, e os estudos dizem que 90 mil menos teriam morrido
se as medidas tivessem sido tomadas no início, precavendo as aglomerações. Mas, por falta de administração, por falta de um ser consciente à frente da administração pública federal, não é? E pelo seu negacionismo, nós chegamos a atingir esse número absurdo de mortos. Absurdo. Já senti a dor de perder amigos próximos, e não são conhecidos, estou falando de amigo, como um xará meu, Roberto Ventura, que perdeu a vida há uns 2 meses para esta maldita Covid-19. Um vizinho meu perdeu a vida, um rapaz de seus 65 anos, muito bem, jovem, atlético, dinâmico, perdeu a vida, por não acreditar na doença, né? Ele seguia o seu líder, ele seguia o seu mito e saía sem máscara, não usava máscara, ia para todos os cantos, se aglomerava em passeatas e foi buscar uma pessoa no aeroporto, saiu daqui de João Pessoa para Recife, foi buscar uma pessoa que estava vindo de fora, um familiar, no aeroporto, não tomou os cuidados, não se preveniu, não usou máscara, não usava álcool em gel e foi bater junto com a esposa na UTI. A esposa saiu da UTI, conseguiu vencer o mal do Covid, mas ele não conseguiu. E aí está uma senhora viúva, uma senhora que sempre foi muito alegre, triste, não quer sair de casa, e o nosso vizinho perdeu a vida. Hoje o interfone aqui está tocando, vai ser complicado atender. Deve ser os Correios, e eu estou com um filho num curso, eu com vocês e a esposa no quarto com as crianças caninas. Né? Então vai ser difícil, ele vai ter que ficar tocando porque eu não vou deixar vocês aqui não. Então, por conta disso, se perdeu um vizinho. Né? Se perdeu um vizinho e outras pessoas têm... Acho que ele parou. Não, eu vou atender, só um minuto. Rapidinho com vocês. Alô? Desligou. Não deu tempo. Espero que o porteiro lá embaixo tenha chegado a tempo. Eu estou esperando uma compra que eu fiz na internet. Desculpa, pessoas, por ter deixado vocês. Então, aí se foi mais um amigo. E quando pessoas próximas, Ana, o faça ao vivo, faça agora, é um sufoco, é um corre-corre. E quando pessoas íntimas vão embora, nós sentimos mais. E quando você pensa que, devido à CPI da saúde, né, o presidente do país vai criar um pouco de juízo, ele faz ontem uma declaração, essa que eu estava falando aqui, né, que além de ameaçar o Supremo por dizer que ninguém, né, iria impedir, caso ele tome a decisão de fazer o decreto, ninguém iria, ministro tem força para fazer decreto e nenhuma outra instituição iria interromper o decreto. Né? Até um ministro do Supremo, acredito que tenha sido Marco Aurélio, disse que ele é um leão de papelão, que ele só faz barulho, mas não tem coragem de tomar uma atitude. E realmente ele não tem coragem de tomar uma atitude. Ele só esbraveja, né? Como já vimos em muitas horas, em muitos casos. E para piorar, ele ameaça a China. E depois diz, mas eu não citei o nome China. Ora, ele fala de arma química que pode ter vindo fabricada em um laboratório, não é? De um país ou algum ser humano comeu algum alimento
que pode ter trazido o vírus, e armas químicas que o Exército conhece bem e que veio de um país que teve o PIB mais alto. E o país que vem crescendo sempre e tem seu PIB mais alto é as instituições. Essas instituições merecem, ele merece mesmo, Ana, porque o golpe foi com o Supremo com tudo, né? E este golpe não iniciou em 2018, né? Não foi na eleição deste senhor genocida. Este golpe iniciou no Mensalão, quando a ministra Rosa Weber condenou, agora me fugiu o nome, condenou o que seria o nosso presidente, né? Condenou por convicção. Convicção. Não tinha provas, mas tinha convicção. José Disseu foi condenado por convicção. O movimento espírita diz aqui, jogando para a galera, mas vai fazendo a confusão na cabeça dos incautos. Exatamente. E vai fazendo a confusão na cabeça dos incautos. Porque existe um grupo que são fiéis, né, que eles ainda não pararam para pensar em toda esta manobra e no que estava acontecendo. Você vê que um pastor, na terça-feira, teve a infelicidade de dizer que o Paulo morreu porque foi um castigo divino, porque ele era gay. E assim toda a igreja diz amém. Amém, igreja. Como é que em pleno século XXI alguém pode reproduzir uma coisa louca dessa? Você perdeu a vida porque era gay? Tenhamos paciência, né? Então você traz a Idade Média, a idade da obscuridade para hoje. Quer dizer, porque o rapaz era casado com um outro homem, porque adotaram um filho, ele morre porque ele é um pecador? Religiões macabras, diz Ana aqui. É exatamente isto. Então nós chegamos a um momento, meu querido Liste Rangel, amigo de tantos tempos, de tantas décadas, né? Jornalista, psicólogo também. Hoje minha transmissão ao vivo está linda. Eu tenho a escritora Ana aqui conosco, Ana Laurindo, deste livro maravilhoso, que eu estou aqui, eu já reiniciei a leitura. Tenho Liste Rangel, com vários livros. Agora eu vou pegar o de Liste também. Este aqui é um deles, né? O Cristianismo de Yeshua, que fazemos um trabalho sobre o Jesus histórico maravilhoso, trazendo de volta o Jesus, o pouco que se consegue descobrir de Jesus histórico, né? O pouquíssimo que, como o Oliste mesmo fala sempre, se nós colocarmos um pé numa cerâmica e o pé noutra cerâmica, é tudo o que sabemos sobre Jesus. Quando o restante da sala toda é o que se sabe sobre o Cristo da fé. E aí, tudo que vivemos hoje é nada mais, nada menos do que um reflexo dessa postura, deste projeto de domínio que o ser humano vive, não é? E que se aperta o botão, e a mídia tem essa capacidade de apertar um botão e iniciar na cabecinha desses incautos, né? A palavra-chave para cometer as atrocidades que alguns políticos cometem hoje. Oi do céu, que maravilha você aqui.
Então, precisamos e entramos no momento onde as coisas mudam. Você vê que Biden ontem, né, e o presidente Lula celebrou ontem a decisão histórica de Biden, que quebra as patentes, né? Ele mandou para o Congresso autorizar a quebra das patentes das vacinas contra a Covid-19, coisa impensável para um país como os Estados Unidos da América. E o pior de tudo, o bobo daqui votou contra, né, a quebra das vacinas, apoiando o ex-presidente Trump, quando que o Brasil, historicamente, sempre votou a fazer pela quebra das vacinas. Na avaliação do jornalista Jamil Chad, que ele é colunista internacional do UOL, a postura de Biden reflete uma mudança histórica na postura do governo norte-americano. E hoje eu escutava um outro analista político que dizia: ou ele quebra as patentes, ou as pessoas que têm dinheiro, né? As pessoas que têm dinheiro não vão ter que gastar, porque a fortuna é uma fortuna nominal. Nominal. Então, se a população morre, se a força de trabalho morre, porque as mortes pela Covid têm nome, têm cor, né? E tem lugares que são nas comunidades periféricas pobres, são negros, de tão pobres e pobres de tão negros, não é isso? A frase não é minha. Então, vão morrer esses que são, segundo Gessé Souza, a ralé da população brasileira, o que seriam os antigos escravos e foram relegados a ralé, à margem da sociedade. Então, Biden não é nenhum salvador da pátria, ele está preservando o seu capitalismo, liberando o registro do anestésico da Covid. O Movimento Espírita está perguntando se eu vou deixar gravado. Vou deixar sim, eu vou deixar gravado aqui no Instagram e deixarei também no YouTube Momento com Roberto Efrem. E aí aproveito para pedir que se inscrevam no YouTube e curtam. Eu preciso de 100 inscrições para poder ter direito à minha URL, o meu endereço do YouTube. E vejamos outra coisa, espero ter respondido. E vejamos outra coisa importantíssima. Nesse momento de crise, os milionários do Brasil saltaram de 31 em 2016, quando eu falo milionários no Brasil, não é em real, tá? É em dólar. Saltaram de 31 para 65 em 2021. A Amazon não sabe aonde bota dinheiro. A Amazon já está investindo em viagem interplanetária, porque eles não sabem onde colocam mais dinheiro. A minha preocupação primeira é que nós que somos progressistas precisamos encontrar uma forma de conversar com estas pessoas. Boa tarde, Claudino, que prazer. Eu fui um daqueles que dizia: eu não dialogo com fascista. Eu não dialogo com fascista. Mas estou percebendo que nós estamos entrando num momento que precisamos conversar com aqueles que foram levados por uma chuva de informações desencontradas e preferiram votar nesta figura a votar no professor Haddad. Como eu dizia no início da nossa transmissão ao vivo, agora chegou um momento onde não precisamos jogar mais lenha na raiva, não precisamos jogar mais lenha no ódio e irmos mexendo nos pontos em que vai despertar nestas pessoas um mínimo de reflexão.
Claro que vai ter aquele gado zangado que vai para a rua nua e bota verde e amarelo no corpo e escreve fora STF. Esse gado não tem jeito. Esse gado não serve nem de boi de piranha. Mas existem muitos outros primos, irmãos, vizinhos, colegas, que você tem um mínimo de acesso e começa a explicar o que aconteceu e o que vem acontecendo em nosso Brasil. Aqui próximo ao meu apartamento tem um local chamado a Praça do Açaí. Adoro tomar açaí lá. E um dos donos, porque é um casal, é Michel e Adriana, estava atendendo no açaí e me perguntando sobre o genocida, o inominável, e sobre Lula. E me pediu para fazer uma comparação, o que era que tinha de bom em um e o que era que tinha de bom no outro e de ruim em um e de ruim no outro. É meio difícil, porque o que é que você pode dizer? Esqueça que eu sou de esquerda, esqueçamos que eu sou comunista, mas o que é que eu vou tirar de bom desta figura genocida, que por mais de 28 anos foi deputado e nada fez pelo seu Estado, sequer. E aí eu fiz uma outra proposta. Se vamos analisar ponto por ponto o início desse governo e o início do governo Lula. Vamos ponto por ponto. Esqueça que eu tenho qual é a minha tendência política, qual é o meu lado. Né? Ele, como bom vendedor, ele não diz que é bolsonarista, mas eu sei que ele deve ter votado sim em Bolsonaro. Então, vamos ponto por ponto tirar da fala o que foi feito de bom na administração Lula e no desgoverno, eu não disse desgoverno, né? Na possível administração desse presidente Bolsonaro. Não encontramos nada. Né? Não encontramos nada. E ele ainda se cerca de homens como o Guedes, que é um pilantra, né? Que participou da destruição da economia do Chile e pretende fazer a mesma. Paim, que prazer, Paim. Grande abraço, Paim, meu colega e amigo de trabalho de alguns anos que ficou no passado. Muito bom ter você aqui, Paim. Paim, você deu até um branco em mim agora. Nós começamos a procurar o que de bom, né, teria num. E aí eu estava falando do Guedes. Quando você tem um homem como o Guedes, que diz que as empregadas domésticas, né, que trabalham no lar, elas iam fazer festa em Miami, iam fazer festa na Disney, e agora inventa uma história do porteiro, do filho do porteiro, que o pai não sabia como o filho chegou na faculdade, se ele tirou nota 0. Ora, ele queria falar do FIES. E aí nós tivemos uma chuva de declaração de filhos de porteiros que chegaram à condição de médicos, de advogados, de juízes, e que o outro rapaz que saía do canavial andava 21 quilômetros para chegar na escola até chegar ao ponto de alcançar uma faculdade. Então, pessoas que lutaram, né, dentro da sua situação de cortador de cana para chegar a uma faculdade, e faculdade particular, com o grande trabalho, o grande esforço do presidente Lula em inserir na sociedade a condição dessas pessoas estudarem. Infelizmente, o nome de Lula virou um pecado, né, no ouvido de tantos. A diferença de um governo progressista para um governo
fascista, porque nós não podemos nem chamar de um governo liberal. Mas eu não quero me perder, eu vou me puxar de novo, porque o motivo da transmissão ao vivo hoje é descobrirmos uma forma de chegarmos ao ouvido destas pessoas, né? Porque não adianta estar falando sempre para os mesmos, chegarmos ao ouvido dessas pessoas e mostrar o que era o Brasil antes. O Brasil estava no 6º lugar na economia mundial e cai para o 12º lugar. E aí algumas pessoas que dão ouvido à mídia abrem a boca e dizem: o PT quebrou o Brasil, Lula quebrou o Brasil. Lula e Dilma conseguiram deixar uma reserva cambial que, se não fosse ela, nós estaríamos dentro já, atolados de volta ao FMI. E como foi que ele conseguiu isso? Aí outros dizem: mas Lula e Dilma foram construir um porto em Cuba. Aí é quando nós temos vontade de dizer: cara pálida, vai estudar, retorne à sua aula com sua criança, vai ficar gravado sim do céu. É quando eu tenho vontade de dizer: cara pálida, a China, em seu período de expansão, ela saiu abrindo portos em outros países. Isso é lucrativo. E outra coisa, o Brasil não deu dinheiro a Cuba. O Brasil financiou com retorno, minha criança canina latindo lá dentro, com retorno para a nossa economia. O BNDES ganhou com este investimento. Teve retorno. Então, como vamos chegar ao ouvido destas pessoas? Ana diz aqui: estas pessoas são muito agressivas, meu amigo. Sofro inúmeras agressões da parte delas. É difícil dialogar com isso, com essa galera. Eu concordo, Ana. É super difícil. Eu estou começando a conversar com os meus familiares. É o meu exercício inicial. Eu tive uma conversa com o meu pai, que ele disse que não votou no genocida, mas se você votou em branco, não é a mesma coisa de ter votado, você apoiou o genocida, né? Mas imagina você conversar com um homem de quase 80 anos, cheio de problemas de saúde, que toma 28 medicamentos diariamente. É lúcido, raciocina, conversa, e aí eu posso dizer com toda franqueza, com toda tranquilidade, ele disse: mas meu filho, mas Lula roubou. Aí eu disse: pai, como é que o senhor sabe que Lula roubou? E aí ele me conta uma pérola. Como é que um homem que saiu do interior, depois de Garanhuns, conseguiu chegar a ter o que tem? Digo: meu pai, o que é que Lula tem? Mas todo mundo diz que ele tem isso, que ele tem aquilo, que ele tem aquilo outro. Disse: meu pai, o senhor era um homem pobre, filho de um taxista, e o senhor chegou a ser gerente da maior transportadora do Brasil. O senhor roubou? Não, meu filho, eu não roubei. E como é que o senhor saiu de um buraco? O senhor nasceu em casa, filho de um taxista pobre, que ganhava o alimento para não passarem fome, e chegou a ser gerente da maior empresa de transportes do Brasil naquela época. E deixei ele sem palavras. Sem palavras. E aí eu puxei para mim: como é que eu nasci numa maternidade humilde de Recife, muito humilde, né? Porque quando eu nasci, meu pai tinha 17 anos, né?
Eu peguei o bem bom depois, que eu pude estudar em colégio particular, mas depois dos meus 11 anos de idade. Antes era escola pública, e para minha sorte a escola pública nos anos 60 ainda era boa, né? E aí eu disse a ele, como é que eu consegui ser um gerente regional da maior multinacional do ramo odontológico? Por acaso eu roubei? Então é quando, se você pensa, e eu não vou exigir dele um pensamento tão profundo, quando você começa a concatenar as ideias de que não é somente da nossa elite, não é? Porque os nossos políticos são os famosos aviãozinhos do tráfico. Não são eles que mandam, não são os nossos políticos que mandam, é a nossa elite que manda. E a nossa elite obedece a uma elite maior, uma elite internacional que não quer ver o Brasil junto, compondo o BRICS, formando uma moeda internacional para não transacionar mais com o dólar. Os Estados Unidos da América, eles querem que o Brasil seja um país agrícola para alimentar o seu país. E quando Lula, na presidência Lula, se descobre o pré-sal, eles começam ainda na presidência de do que saiu, o do que foi presidente quando o Biden foi vice-presidente. A minha amnésia hoje está que está. Do primeiro presidente negro do Brasil. Escreva para mim que o nome dele fugiu agora da minha cabeça. Então, quando eles percebem que o Brasil descobriu águas profundas e que foi com a tecnologia interna desenvolvida pela Petrobras e não vinda de fora, é hora de segurar esse país. O Brasil começou a investir em tecnologia nuclear submarina construída no Rio de Janeiro. Mais um desespero para as grandes nações, para esse país, que esse país é muito grande. E esse país vai começar a dividir a economia mundial. Obama, obrigado, Mônica, Obama. Então, o Obama não foi nenhuma florzinha, não, que se cheire. A Dilma cancelou uma ida como chefe de Estado, com toda a pompa, com toda a honra para os Estados Unidos, porque Obama colocou uma escuta, o governo obrigado, Walter, o governo norte-americano colocou uma escuta no gabinete de Dilma, colocou uma escuta na Petrobras e tiveram acesso a todas as informações. E ela cancelou a ida aos Estados Unidos como chefe de Estado, com toda a pompa. Então, é como eles querem, que o Brasil seja o que ele está sendo agora, uma colônia americana. Não é interessante que o Brasil cresça. E estas pessoas que votaram nesse famoso mito, nesse Messias, né, que ele colocou no nome, Messias, então pegam esses religiosos fanáticos, arrastam para o lado deles, né, e começa a briga, estão se armando. Se brincar, um conhecido nosso levou uma surra, foi espancado domingo porque estava na Avenida Boa Viagem com uma camisa com a foto de Lula. Ele foi espancado. Então é isso que eles querem. Ana, eu concordo com você, minha escritora favorita. Eu concordo com você quando você diz eles são selvagens. É difícil dialogar com eles. É muito difícil. Mas existem aqueles que votaram
por ódio ao PT, que não fazem parte do gado mais restrito, que de alguma forma didática permitem que nos aproximemos. Claro que vai ser de uma forma muito suave, mas já é alguma coisa. Nós precisamos desmantelar esses 30% que eles têm para que em 2022 possamos trazer Lula de volta. Com uma idade já bem avançada, mas mais novo do que Biden, né? E espero que tenhamos um vice de esquerda, que Lula não se dobre a colocar um vice traidor, como aquela figura que eu não quero dizer o nome dele, que fez a traição a Dilma, né, que inclusive foi inocentado agora pelo STJ, né, dos crimes que ele e o grupo dele cometeu, né, o grupo cometeu. Então, a minha fala hoje, tá, é alertar a todos que aqui estão. Eu sei que tem pessoas aqui ouvindo, não vou dizer o nome, mas é uma pessoa que eu amo muito, que é do meu coração, que tinha medo de votar, que tem medo de votar no PT. Mas eu só quero um raciocínio de vocês. PT roubou? Ou melhor, algumas pessoas que estavam no Partido dos Trabalhadores cometeram algum deslize e roubou? Vamos supor que sim. Quantos partidos, outros partidos, o próprio PSDB, não foi e outros não foram envolvidos em corrupção? O problema que nós estamos vivendo nunca foi corrupção. Nunca foi. O problema todo contra o PT era tirar da nossa economia o que o trabalhador tem. Era tirar as nossas garantias. É transformar o trabalhador numa uberização. Pessoas que cedem seu carro, e vamos pegar esse exemplo, porque eu cheguei a dirigir Uber, a pessoa pegar o seu carro atrás de um dinheiro que não vai dar para absolutamente nada. Porque você, o que recebe, mal faz uma feira, mal coloca gasolina e mal troca o pneu do carro. Então quer tirar o seu seguro-desemprego, e o Bolsonaro botou agora para votar para que quem tem direito ao seguro-desemprego pague imposto sobre o seguro-desemprego. Como é que uma pessoa que perdeu o emprego está recebendo um auxílio federal, ele vai pagar imposto sobre este valor? Como? Quer tirar as garantias trabalhistas, não é? A pessoa vai ganhar por hora trabalhada, não tem direito a FGTS, não tem direito a plano de saúde, você vai ser um PJ, se você quiser, compre e faça o seu plano de saúde, não tem direito às férias, e agora eles querem tirar a multa rescisória de 40%, se você for demitido, e passar para 20%. Então nunca foi corrupção. A coisa toda foi para tirar direito dos trabalhadores. Para que os trabalhadores voltem à senzala. É só ler A Elite do Atraso, de Gessé Souza, que vamos entender muito bem toda essa manipulação. Aqueles que estudaram história e se lembram ainda, vão saber que quando os escravos saíram da situação de escravidão,
eles não receberam, não surgiu por parte do Império, nem da República Nova, nenhum meio de ajudar a essas pessoas, embora eu não goste da palavra ajuda, de fomentar a educação e a cultura e a condição de trabalho remunerado ou de produção destas pessoas. Eles foram largados à margem da sociedade. Os negros, né, que eram os escravos da época no Brasil, eram negros, mais de 400 anos de escravidão, eles foram largados para morrer de fome. E os donos da terra, os donos dos cafezais, dos canaviais, receberam um auxílio do governo porque perderam a força de trabalho e iria ter que contratar os italianos e outros que estavam vindo de fora trabalhar no Brasil. Como é que essa classe que até hoje estão no morro do Rio de Janeiro, estão nas comunidades que antes se chamava favela Brasil afora, iriam crescer, iriam progredir, sem ter tido nunca instrumento para isso. Aí quando você escolhe um presidente que acolhe, que recebe, que cria cotas para a universidade, ele é chamado de comunista, como se o comunismo fosse uma coisa ruim, e infelizmente eles não entendem nem o que é comunismo e não sabem que nós nunca tivemos de verdade um comunismo, que é um projeto maravilhoso que precisamos um dia implantar. Mas não sabem. Eles colocam o comunista como aquele que come criancinha literalmente, que comem. Então, essa é a sociedade do século XXI que nós temos. Pessoas religiosas que comparam o Jesus e o inominável. Ele é tão infeliz que ele disse outro dia, né, que Jesus foi dividir o pão e o povo querem viver como os petistas atrás desse pão que Jesus partiu e dividiu. Olha o tamanho da imbecilidade desse genocida. Lustosa, Joarina, minha amiga do peito muito amada, um beijo em seu coração. Ilga, um abraço para você. Então, é isto que eles veem, é isto que eles percebem. Eles não conseguem perceber a origem deste país, o que foi a história, como foi construído este país e a grande dívida que nós temos com esta sociedade que cresceu à margem. É este trabalho que nós precisamos implementar, incentivar cada vez mais na nossa sociedade. Então chegou a hora, né, de amenizarmos ou tentarmos amenizar, botar uma proteção contra o discurso de ódio e chegar perto daqueles que amamos. Um abraço em Carlos Menezes Aguiar, um dos maiores professores de odontologia, endodontia, não só do Brasil, mas eu posso dizer, do mundo. Muito feliz por você aqui, Carlos, meu amigo Carlos, de juventude, de adolescência. Então, é isso que precisamos fazer. Criar meios de dialogar, criar meios de conversar, para descobrir, né, uma forma de demonstrar a essas pessoas o que é o trabalho de conquista de uma sociedade. Ninguém pode, e aí eu vou aproveitar Carlos Menezes Aguiar aqui comigo, para dizer quem pode ir ao consultório de Carlos se não tiver uma boa condição financeira. A não ser que ele atenda na Universidade Federal.
nas clínicas que ele e outros tantos fazem. Porque o grosso da população, infelizmente, não tem condição de chegar e ter um atendimento como eu tive, como eu tenho, de ser atendido por um profissional da envergadura do professor e amigo Carlos Menezes Aguiar. Então precisamos inserir este país nesta realidade. O Brasil é um país novo, não é? E não vamos mudar se continuarmos com essa administração caótica que nega, inclusive, a saúde à sua população. Ou vem com um discurso tosco, querendo inserir uma medicação preventiva que pode criar vários danos ao coração, ao fígado, porque não foi esta medicação indicada para esse tratamento. E o pior de tudo, na CPI se descobriu que o genocida presidente tentou fazer um decreto para que se mudasse a fórmula, a bula do medicamento e colocasse na bula que o medicamento era bom para tratar a Covid. E o ex-ministro, que foi demitido por não concordar, né, disse, não se pode. O presidente da Anvisa, que estava na reunião, disse, isto não é possível. Não é possível fazer uma coisa dessa. Então eu estou muito confiante na CPI. Queridos e queridas, o tempo agora está chegando ao fim para que o Instagram não derrube, né? Eu vou começar a me despedir de vocês, querendo dizer que essa nossa transmissão ao vivo vai continuar gravada no Instagram e vai continuar no YouTube. E eu peço a todos que dê um pulinho no YouTube, é só botar Momento com Roberto Efraim, se inscrevam lá, ninguém paga nada para se inscrever, se inscrevam, curtam, né? Porque cada curtida eleva a transmissão dentro do YouTube, e quando eu atingir 100 curtidas, eu vou ter direito à minha URL, ao meu endereço, né? A minha URL. Então, foi muito bom estar com vocês. Eu quero falar aqui, já mostrei para vocês o livro da Ana, que está aqui comigo. Ana escreveu um livro chamado Deus e Política. Nunca foi pecado, sempre foi política. Eis a única revelação não lida. Aqui está o livro da Ana. Outro livro que, na hora que eu quero desopilar um pouquinho, e aí eu vou ler poesia do nosso amigo Sérgio Aleixo, que é O Cão de Lavas. Então, é a minha hora de poesia. E eu quero encerrar a minha transmissão ao vivo hoje com... Deixa eu ver onde ela está. Hoje com uma poesia de Flor Bela Espanca. Então, nós chegamos ao momento que temos que descontrair de um lado e de outro. Senão a cabeça estoura e nós não vamos conseguir continuar construindo esse país, lutando para o crescimento desse país, vencendo o primeiro sentimento de raiva de um lado, raiva de outro, ódio de um lado, ódio de outro, né? Fico muito feliz. Obrigado, obrigado, Ana. Você merece, querida. É porque você merece. Já reiniciei a leitura, tá? E como eu fiquei triste por ter acabado a leitura, eu reiniciei. Porque agora eu quero tentar entender as entrelinhas do livro. Então, a gente precisa também descontrair. E Flor Bela Espanca, neste livro aqui maravilhoso, que não é fácil de encontrar, ela tem uma poesia que diz esquecimento. Esse de quem eu era e que era meu, que foi um sonho e foi realidade, que me vestiu a alma de saudade, para sempre de mim desapareceu. Tudo em redor então escureceu, e foi longínqua toda a claridade.
Ceguei, tateio sombras, que ansiedade. Apalpo cinzas, porque tudo ardeu. Desce em mim poentes de novembro, a sombra dos meus olhos, a escurecer, veste de roxo e negro os crisântemos, e desse que era meu já me não lembro. A doce agonia de esquecer, a lembrar doidamente o que esquecemos. Queridos e queridas, não vamos esquecer o Brasil. Não vamos esquecer que esse país chegou a ser respeitado, que as pessoas se abraçavam e se amavam. Vamos buscar novamente este momento em que todos têm direito a trabalhar, à saúde e ao lazer, a brincar, a se amar, a se abraçar. Um beijo, um abraço e um beijo no coração de todos e até a próxima quinta-feira. Eu quero começar a fazer curtas através do YouTube diariamente, curtas de 10 a 15 minutos e deixar gravado lá. Conto com vocês. Um beijão. Estou muito feliz por este momento. Até mais.